A liturgia, espiritualidade encarnada, da contemplação ao assombro. O tema integra a Semana Nacional Pastoral Litúrgica, será desenvolvido por Isabel Alçada Cardoso, que está connosco e que integra também a organização desta semana e do próprio Secretariado Nacional de Liturgia. Desde logo falar desta iniciativa com um largo historial, é a 48ª edição, estão quase a completar meio século de Semana Nacional de Liturgia. É essencial este lugar de encontro, de partilha, de reflexão, também muito de formação e de aprendizagem. Eu penso que é fundamental. Sabemos que um dos grandes problemas da atualidade é precisamente a falta de formação litúrgica que se sente ao nível não só de Portugal, mas também da Igreja Universal. De tal maneira que o Papa Francisco, em 2022, escreveu a Carta Apostólica Desideravi, Desejei Ardentemente, precisamente sobre a formação litúrgica do povo de Deus, onde ele chama a atenção para essa necessidade. E estes encontros nacionais de pastoral litúrgica têm tido, de facto, o mérito de, ao longo dos anos, tido um papel fundamental na formação litúrgica, não só em temas que têm a ver com a liturgia, mas também conferências, etc., mas também na própria formação pela liturgia, ou seja, que o Papa aqui refere não só a formação para a liturgia, mas a formação pela liturgia, tendo em conta a celebração da Eucaristia, devidamente preparada, a própria liturgia das horas, laudes e vésperas, a celebração penitencial, e este ano introduziu-se também no âmbito do programa o terço e a procissão das velas, que é tão tradicional de Fátima e que no fundo nos liga ao mistério que se celebra em Fátima, ou seja, às aparições da Virgem Maria em Fátima, aos pastorinhos. Espera-se que cada um dos participantes nesta semana, e normalmente quem participa é quem já tem responsabilidades na animação litúrgica das diversas comunidades, se torne depois também um arauto, um testemunho localmente, não é? Daquilo que é ali refletido e da riqueza formativa que lá encontram. Claro, isto é não só para os agentes litúrgicos, mas é também para todo o povo de Deus. Tanto que uma das formas que essa difusão se alarga é que, de um modo geral, as conferências, as celebrações, etc., depois são publicadas através dos meios digitais. Porque todo o povo de Deus precisa desta formação. Porque hoje em dia, às vezes, muitas das dificuldades que se encontram na compreensão de determinados ritos, determinadas atitudes, etc., tem a ver precisamente com uma falta de conhecimento e de formação litúrgica para a liturgia e pela liturgia. Vai falar de contemplação e de assombro. Há na liturgia esta carga determinante da beleza, da forma, do gesto, do cântico, das sonoridades, que através delas passa esta dimensão do transcendente para uma sociedade hoje com grandes dificuldades de se aproximar dele? A minha inspiração, obviamente que é uma inspiração na minha área de trabalho que vem dos padres da Igreja e que falam, temos Gregório de Nissa e tantos outros padres da Igreja que falam precisamente deste assombro. O ato litúrgico, a ação litúrgica provoca, ou deve provocar, no homem este espanto, este assombro, porque é isso que de alguma forma nos leva a deixar-nos formar pelo Espírito Santo, ou seja, por isso o tema é precisamente a liturgia como espiritualidade encarnada. De alguma forma a liturgia é a oração por excelência e a liturgia é este dom da Páscoa do Senhor, como nos diz o Papa, que, acolhido com docilidade, de alguma forma, torna a nossa vida nova. E como é que a nossa vida se torna nova? Precisamente pela ação do Espírito Santo. Ou seja, a espiritualidade cristã, em última análise, é esta vida no Espírito que São Paulo tanto fala nas suas cartas e, sobretudo, tanto desafia à comunidade de Corinto, que percebo
que teria as mesmas dificuldades noutra época, noutro tempo, que nós temos hoje em dia. Se nós lermos as cartas aos Coríntios, podemos perceber que, no fundo, aquilo que São Paulo diz é atualíssimo para nós hoje. E sobretudo, neste aspecto do grande desafio da vida no espírito. E, por exemplo, a liturgia, a ação litúrgica está plena de silêncios. O silêncio é precisamente onde o Espírito Santo atua e nos pode formar. Este Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, como nós dizemos no Credo. O silêncio é algo muito... começa a ser muito valorizado pelas pessoas hoje, porque não se está habituado, não é? O silêncio incomoda, o silêncio faz-nos escutar, não sei, aquilo que vai dentro de nós, mas é algo que começa a ser descoberto. Ora, a formação litúrgica, isso que está a dizer é fundamental. O silêncio sempre foi importante. Nós lemos os místicos, ou lemos os padres da Igreja, ou depois toda a mística medieval, etc., percebemos como na vida destas pessoas o silêncio foi tão importante. Não é só para eles, é para todos nós. Porque é no silêncio que nós nos confrontamos com a nossa consciência, com as exigências do nosso coração, de desejo, de beleza. E é nesse silêncio, ou seja, que levam à contemplação, que este assombro pela ação litúrgica, este assombro pelo mistério pascal de Cristo, que está presente em cada ação litúrgica, em cada sacramento, em cada celebração do sacramento, este Cristo vivo e ressuscitado que está presente no sacrário, é isso que, de alguma forma, nos leva à adoração. E a adoração é algo que está a ser muito reabilitado hoje em dia e que é fundamental na vida de cada crente. Porque é a partir dessa adoração, a partir dessa relação que, de alguma forma, com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nasce esta esperança que, de alguma forma, é o desafio para o Jubileu de 2025. Peregrinos da esperança. O homem, a mulher, estruturalmente esperam e precisam desta esperança. E a esperança não é uma ilusão, assenta na fé. E a fé alimenta-se com a oração. E a liturgia é, por excelência, a oração. Falávamos do silêncio e estava-me a recordar, ninguém esquece, aquele silêncio onde estavam 1 milhão de jovens no Parque Tejo, não é? Naquela noite, daquela vigília em que não se ouvia nada e o silêncio foi ali muito impactante. Isto para dizer e sublinhar que aquilo que estamos aqui a falar não é algo desligado do tempo, é algo que as novas gerações são particularmente sensíveis, não é? E toca particularmente a estas novas gerações também. Porque, de alguma forma, o silêncio, o assombro, o espanto, todo o homem necessita, porque a beleza está sempre, e o Papa diz isso também aqui neste texto, a beleza leva-nos sempre à verdade, ou seja, beleza, verdade e bondade, de alguma forma, e o silêncio andam sempre juntas, e o silêncio, de alguma forma, conduz-nos o olhar para essa beleza, verdade e bondade. E, portanto, nós vemos que podemos falar desse momento extraordinário das Jornadas Mundiais da Juventude, que também, de alguma forma, preparam este ano de oração, que é proposto pelo Papa e que a Conferência Episcopal Portuguesa acolheu, e por isso o tema deste encontro nacional de pastoral litúrgica. Nós vemos como em Fátima a mesma coisa, o momento de silêncio, por exemplo, no final das celebrações, o silêncio é incomodativo, mas forma-nos. E é como, por exemplo, as crianças pequenas, que não gostam de lavar os dentes, não lhes apetece levantar cedo, etc. Mas a repetição, o fazer esses gestos, acabam por, de alguma forma, perceber o bem que é para cada um. E nós vemos como, nesse momento de adoração, em que houve um pleno silêncio no Campo da Graça, como, de facto, tanta gente hoje ainda mostra esse espanto e esse assombro, de alguma forma, por esse momento.
Muito bem, tudo temas que podem ser aprofundados já no início da próxima semana, nestes dias do Encontro Nacional Pastoral Litúrgica. Agradeço muito a sua presença aqui entre nós. Eu gostava só de dizer mais uma coisa, inscrevam-se, vão ao Encontro Pastoral Litúrgica, vão haver conferências extraordinárias, saliento a última delas do padre Ruberval Monteiro da Silva, que é um beneditino liturgista e pintor, portanto, doutorado em liturgia e pintor, e que, de alguma forma, toda a sua vida tem sido dedicada a este aspecto da simbólica. E, portanto, é professor no Pontifício Instituto Litúrgico, do Ateneu de Santo Anselmo, em Roma, e bem como todas as outras conferências, claro, e todos a formação por grupos, etc. Inscrevam-se, participem, porque só participando verdadeiramente é que podem fazer a experiência do que é a beleza, a bondade e a verdade destes encontros. Sem dúvida, ainda faltam alguns dias. Muito obrigado por esta partilha.